E vamos agora às 7h04 apresentar as principais notícias do dia, com os comentários objetivos, reportagens atualizadas, no horário nobre do jornalismo no rádio brasileiro, que é às 7 da manhã. Vamos então ao tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. E Papai Lula se encontrou com Papai Donald Trump na Malásia. Eles apertaram as mãos, conversaram, mas nada de tirar as tarifas, nada de tirar a lei Magnitsky, nada de devolver aí os vistos, passaporte para entrar nos Estados Unidos. Mas vamos saber então, foi que eles conversaram, né? Quem tem todos os detalhes desse encontro que aconteceu nesse domingo é o Eldo Brito. Bom dia, Britão! Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o líder norte-americano Donald Trump se encontraram neste domingo, dia 26, em Kuala Lumpur, na Malásia. O líder americano disse que ambas as partes devem trabalhar em acordos bons para os países. Em uma rápida declaração à imprensa, o presidente dos Estados Unidos disse, abre aspas, vamos chegar a uma conclusão rápida sobre tarifas, fecha aspas. Ao ser questionado sobre a relação com Jair Bolsonaro do PL, Trump disse que sempre teve uma boa relação com o ex-presidente, mas que o tema não seria tratado na reunião com Lula. Abre aspas. Sempre gostei dele. Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era um cara honesto, mas ele já passou por muita coisa. Fecha aspas, disse Trump. Lula disse que tinha uma longa pauta a ser tratada com Trump, acrescentando que estava otimista com a possibilidade de Brasil e Estados Unidos avançarem na manutenção da relação mais civilizada possível. Essa foi a primeira reunião presencial agendada entre os dois presidentes e durou em torno de 50 minutos. Lula e Trump estão na Malásia para participar da 47ª reunião de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Direto da redação da Arari FM, Eldo Brito, para o Araripina Urgente. Obrigado, Britão. Aí uma repórter perguntou, e aí, Jair Bolsonaro, trataram sobre ele, aí o galegão disse, não é de sua conta? Foi desse jeito, aí, traduzindo, né, de inglês para português, na frente de Lula. Mas eu não entendo de nada, quem entende é os cabas lá, aqui é a repórter, como é o nome dela, rapaz? Eu vou trazer a Alexandre Garcia e também a jornalista, rapaz, como é o nome dela? Tá aqui, é da Folha de São Paulo, né? Então vamos trazer primeiro ela e depois a gente traz o Alexandre Garcia, né? A jornalista Mônica Rosenberg, ela é quem vai falar, opinar, comentar sobre a reunião de ontem entre Donald Trump e o presidente Lula, né? Bom dia. Este momento demorou mais do que deveria, mas acabou chegando. Os Estados Unidos, como nós já dissemos aqui várias vezes, eram os principais prejudicados por essa tarifa. O aumento para o americano estava sensível. Trump percebeu isso e fez esse gesto. Agora vamos começar a negociar qual vai ser a redução, qual será o prazo, como vai funcionar essa redução de tarifas. E aí vamos entender como é que o Lula vai reagir, porque as tarifas acabaram ajudando politicamente o presidente e quando houver a negociação vão voltar a aparecer os problemas do governo Lula. Não sei o quanto ele vai ter pressa em fazer acontecer. Eu sempre falei isso aqui, né? Que Lula está se beneficiando com esse tarifaço, então ele não tem pressa para negociar. Mas eu não entendo de nada, né? Vamos ouvir agora Alexandre Garcia. Bom, quando se cria expectativa, como a imprensa governista criou, depois vem frustração, né? Eu vi, por exemplo, num grande jornal brasileiro lá, a chamada, né? Lula vai convencer Trump de suspender a tarifa. Aí não suspende, fica todo mundo de cara no chão, né?
O fato é que Trump abriu, assim, meio de improviso, um tempo de 1 hora, mais ou menos, para dedicar a uma reunião entre ele e Lula. Né? Do lado dele estava o Marco Rubio, o secretário do Tesouro, e o homem que trata do comércio, o Jameson Greer. Foi o homem que mostrou, olha, tarifa comercial é 10%, 40% é tarifa política, né? Como ficou claro aí, inclusive em declarações de Marco Rubio, né? Que o Brasil precisa obedecer, respeitar direitos humanos, dar amplo direito de defesa, ter juiz natural, devido processo legal, parar com perseguições políticas. Ficaram tangenciando esse assunto, mas, de fato, o assunto foi abordado. Por fim, o chanceler Mauro Vieira acabou revelando, né, que foi mais ou menos assim. A exigência dos americanos e a resposta dos brasileiros, a exigência eu acabei de falar, a resposta dos brasileiros é a seguinte, que temos um poder com plena independência, que é o judiciário, né? Não menciono o judiciário. É um poder independente que seguiu o devido processo legal, o amplo direito de defesa e que havia provas suficientes, né? Disse o chanceler Mauro Vieira que Trump não respondeu. Será que não respondeu mesmo? Não sei, né? Não estava lá para saber. Mas aí depois a gente vai sabendo, né? Vai aparecendo aí, vão aparecendo as informações e a gente vai trazendo. Bom, vamos em frente, são 7h12. 7h12. Bom, e Papai Lula, rapaz? Papai Lula cometeu um equívoco muito grande. Ele disse, né? Foi lá na Indonésia, exatamente, lá na Indonésia, que o traficante é vítima do usuário. Ele saiu com essa pérola, né? Logo aonde, né? Logo lá na Indonésia, onde traficante tem pena de morte lá, é fuzilado, né? Pois é. Em seu melhor estilo, Lula fez essa declaração condescendente com traficantes de drogas, considerando-os vítimas dos usuários durante uma coletiva lá na Indonésia, país que mantém uma das legislações antidrogas mais severas do mundo. A lei local prevê pena de morte por fuzilamento para tráfico, né? Produção, importação ou exportação de drogas. Com base nessa legislação, 2 brasileiros já foram executados lá na Indonésia. Eu me lembro quando Dilma era presidente, ela até pediu, né, para que no caso lá, era um brasileiro, não fosse executado, mas não teve jeito, eles não aceitaram. Mas vamos ouvir Lula falando sobre isso. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Pela caridade. Pois é, quem foi executado lá foi o Marco Asher Cardoso Moreira. Ele foi preso no aeroporto de Jacarta com 13 quilos de cocaína na asa delta que ele levou. Ele foi fuzilado em 18 de janeiro de 2015, na época de Dilma Rousseff. E Lula sai com uma dessa lá num país que fuzila quem é traficante. Bom, mas eu não entendo de nada. Vamos ouvir o secretário de Segurança, esse entende, né? O Derrite. Ele respondeu aí a essa fala equivocada, eu vou dizer assim, de Lula, né? Vamos ouvir o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Derrite, sobre isso. Esse mesmo governo federal do PT que enviou uma PEC da Segurança Pública para o Congresso Nacional, que quer dizer para os governadores, quer centralizar poder e quer dizer o que deve ser feito na segurança pública. Para resolver o problema da segurança pública no Brasil, nós temos que ter um governo que acredite na tolerância zero, que combata o crime, que saiba combater o crime organizado e que entenda que bandido tem que ser preso, tem que ser punido. Traficante, senhor presidente da República, não é vítima,
Vítima é o povo brasileiro dessa política de esquerda, da política do PT que trata bandido como coitadinho. Segurança pública tem que ser tratada com tolerância zero contra os criminosos. E você, o que é que você acha aí da fala de Papai Lula? Eu achei assim, talvez se equivocou, mas é porque já tem um antecedente, né, de falas protegendo. E aí, não sei não, se ele não falou porque quis mesmo não, né? Foi tão natural ali. 7h16 agora. E a Caixa Econômica Federal confirma BET própria para novembro e vai aí arrecadar cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Quer dizer, já tem as loterias, Mega Sena, Sena, Quina, e agora vai inventar uma tal de uma BET. Que aí é para pegar. Eu acho que os cabas que recebem o dinheirinho lá do Bolsa Família devem poder jogar nessa BET aí, né? Nas outras não pode não, mas na Caixa pode ser. Vamos ouvir a reportagem de Robson Moreno. Bom dia, Robson. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. A Caixa Econômica Federal confirmou nesta semana que lançará a própria plataforma de apostas online em meados de novembro. A iniciativa já estava no radar do Banco Estatal desde o ano passado, quando o Ministério da Fazenda implementou uma regulamentação obrigatória para o setor e que vem sendo fortemente criticada por entidades de defesa do consumidor. A entrada da Caixa Econômica neste mercado se dá, segundo o presidente da instituição, Carlos Antônio Vieira Fernandes, para compensar a queda de receitas das loterias tradicionais. A expectativa é arrecadar entre 2 bilhões e 2,5 bilhões no ano que vem. Aspas, nosso objetivo é que a BET esteja no ar até o final de novembro. Este ano, os números acumulados foram menores e isso interfere nos resultados. Aspas, disse Fernandes em entrevista ao Money Times. Os dados do primeiro trimestre de 2025 mostraram que o Banco Público arrecadou 5,5 bilhões com loterias, uma queda de 29% em relação ao último trimestre do ano passado e de 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A retração acendeu o sinal de alerta em uma área que, historicamente, sustentou boa parte da receita institucional da Caixa. E essa notícia que você acaba de ouvir tem um oferecimento especial de Prime Ópticas. Estamos na rua José Barreto Souza Sombra, no centro de Araripina. Obrigado, Robson. 7h18. Eu acho que esse negócio aí não vai dar certo não, dessa BET, né? Tá uma pressão muito grande, até o próprio presidente Lula já pediu para ter mais detalhes ao presidente da Caixa. É tirar mais dinheiro da população, né? 2 bilhões, o negócio é arrecadar, vamos arrecadar. 2 bilhões e meio. 7h18. Todo mundo sabe que esse negócio de jogo aí só dá pra banca, né? 7h18 em Pernambuco.